Bom, inicialmente, antes de começarmos a introduzir os elementos procedimentais ligados à avaliação de impacto ambiental, vamos trabalhar sobre os seus objetivos e seus fundamentos legais, lembrando tratar-se de um instrumento descrito e inserido e incluído no quadro dos instrumentos de política ambiental que atuam no Brasil. No primeiro momento, é importante deixar estabelecido que a avaliação de impacto ambiental, como é aplicada ou como é entendida e compreendida nos dias atuais, trata-se de um instrumento que não se volta apenas e essencialmente à verificação da viabilidade de projetos de engenharia. Dentro dessa concepção, dentro dessa visão, nós podemos compreender a avaliação de impacto ambiental também como voltada para a verificação dos efeitos ambientais de ações estratégicas, planos, programas e políticas. Esse caso, trabalhando associada aos instrumentos do campo da avaliação ambiental estratégica. Uma outra faceta da avaliação de impacto ambiental está voltada para a verificação de impactos ligados a toda a cadeia produtiva, a produção, consumo e descarte de bens e serviços. Portanto, a avaliação de impacto ambiental também está associada à visão do ciclo de vida de produtos e serviços. E, mais recentemente, também a avaliação de impacto ambiental passa a se voltar para a verificação de qual é ou quais seriam a contribuição líquida que um determinado projeto, plano ou programa venha trazer ou venha introduzir à sociedade dentro da ótica da sustentabilidade ambiental. Portanto, nesse caso, também a avaliação de impacto ambiental passa a se aderir dentro dos aspectos ligados à análise de sustentabilidade. Portanto, essa visão moderna da avaliação de impacto ambiental. O objetivo desse instrumento não é necessariamente de forçar que os tomadores de decisão escolham alternativas que iriam promover menores danos ambientais ou menores impactos ou efeitos negativos menores. Não necessariamente. A avaliação de impacto ambiental não deve ser entendida como a solução para todas as brechas e vieses jurídicos e falhas do planejamento ou determinadas ações dentro dos processos de licenciamento ambiental. Essas falhas e brechas, elas estimulam e permitem a existência e a continuidade dos processos de degradação ambiental. A avaliação de impacto ambiental é apenas um instrumento que deve ser entendido como tal, de modo que este instrumento forneça informações aos tomadores de decisão. O objetivo essencial é que esta decisão a ser tomada seja feita de modo informado, de modo esclarecido, previamente à execução de qualquer ação sobre o meio. Raramente os tomadores de decisão são criativos, inovadores ou empreendedores. Sendo assim, a prevenção do dano ambiental deve começar pelo início, desde a formulação da proposta, e não pelo fim, após a tomada de decisão. Portanto, a avaliação de impacto ambiental deve ser vista essencialmente a partir dessas características. Há um instrumento prévio, um instrumento que deve ser recorrido previamente à tomada de decisão, que auxilia no processo de elaboração de projetos de empreendimentos e atividades, de planos e ações estratégicas, que pode auxiliar também na avaliação dos efeitos ligados a toda a cadeia produtiva ou a todo o ciclo de vida de um determinado produto ou serviço. E também, modernamente, atualmente, a avaliação de impacto ambiental tem se aproximado bastante das avaliações de sustentabilidade, portanto, também um instrumento que oferece bastante espaço para a introdução da sustentabilidade como uma referência ao processo decisório. Os objetivos da avaliação de impacto ambiental podem ser expressos como ilustra a figura que está apresentada no slide. Quer dizer, a avaliação de impacto ambiental deve ser vista como um instrumento que procura assegurar a incorporação da viabilidade ambiental no processo decisório. Esse é um objetivo básico e fundamental. Antecipar, evitar, minimizar ou mesmo orientar a compensação dos efeitos negativos relevantes associados à implantação ou à perspectiva de implantação de uma determinada atividade ou empreendimento. Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais. Se a avaliação de impacto ambiental for exitosa dentro dos seus objetivos, os
a capacidade dos sistemas naturais de receber e acomodar as atividades que pretendem ser instaladas será observada e será utilizada como referência para a delimitação dos projetos. Portanto, a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais estaria assegurada. E, por fim, também um dos objetivos que nós vamos estabelecer como essenciais dentro da nossa ótica, dentro da nossa visão, que descreve o uso do instrumento de avaliação de impacto ambiental, está em torno da otimização do uso e da gestão dos recursos naturais. A avaliação de impacto ambiental, portanto, percorre um espectro bastante amplo dentro do quadro geral de gestão ambiental de empreendimentos e atividades. Legalmente, este instrumento surge a partir da aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, em que formaliza a introdução da avaliação de impacto ambiental como um de seus instrumentos e a sua incorporação à legislação ambiental brasileira. Em 1986, a resolução número 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente regulamenta este instrumento como um dos instrumentos dentro do quadro da política ambiental brasileira, delimitando o alcance da avaliação de impacto ambiental e o conteúdo mínimo dos estudos de impacto ambiental que devem ser elaborados para instruir os processos de avaliação de impacto. Recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em seu célebre artigo 225, que diz: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que, para assegurar este direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, que se realize um estudo prévio de impacto ambiental que deverá ser publicado, deverá ser público. As regulamentações posteriores consolidam a aplicação da avaliação de impacto ambiental vinculada ao processo de licenciamento ambiental. Esta é uma das características essenciais do sistema brasileiro e da política ambiental brasileira. A avaliação de impacto ambiental como um instrumento formal no quadro dos instrumentos de política ambiental é vinculada ao processo de licenciamento ambiental. A resolução CONAMA 237 de 1997 deixa isso muito claro, também como o Decreto Federal 99274 de 1990. A avaliação de impacto ambiental, portanto, vinculada ao processo de licenciamento ambiental, ela deve ser instrumentalizada por estudos de impacto. Caso um desses estudos de impacto pode ser o famoso EIA-RIMA, os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto sobre o meio ambiente, no caso de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Normalmente, a definição sobre os procedimentos e sobre os tipos de estudo que serão elaborados ou que irão instruir o processo de avaliação de impacto ambiental são orientados por listagens positivas, por exemplo, contidas como aquela que descreve a resolução CONAMA número 1 de 86, que estabelece determinadas tipologias de atividade e também determinados portes de atividade que estão sujeitas à elaboração de um estudo de impacto ambiental como elemento para a instrução dos processos de avaliação de impacto ambiental, que por sua vez irá instruir os pedidos de licença ambiental. Portanto, essas listas podem ser vistas como orientadoras, como a resolução CONAMA número 1, por exemplo, apresenta, como orientadoras das linhas de corte que entre a divisão e a distribuição de atividades que estão sujeitas à avaliação de impacto ambiental, portanto, seriam potencialmente causadoras de significativa degradação, e aquelas que estariam sujeitas a elementos básicos e procedimentos específicos de licenciamento ambiental que não envolvem a avaliação de impacto ambiental num nível mais profundo, num nível mais intenso. Portanto, essas listas são apenas exemplificativas e não devem ser entendidas como listas exaustivas. A nossa questão essencial dentro da nossa discussão, ela é aquela que reflete sobre como se dá a definição do que seria essa significativa degradação ambiental. Se não é por padrões de qualidade, se não é pela intensidade de impactos, mas sim pela importância relativa, como definir de antemão o que seria significativo dentro do quadro de potenciais efeitos ambientais associado à implantação de atividades? Bom, retomando os nossos exemplos, o loteamento, um posto de gasolina, uma rede de transmissão, uma subestação de transmissão de energia, uma indústria, etc. Nós podemos aqui, a partir dos exemplos que estão mostrados aqui na tela, imaginar que essas atividades não necessariamente apresentam um quadro de significativa degradação ambiental. Claro, sobretudo se considerarmos
os elementos que são mais visíveis e perceptíveis nas figuras. No caso do loteamento, a abertura de vias, a implantação de seus sistemas de saneamento, de drenagem, microdrenagem, etc., pode ser entendida como elementos corriqueiros dentro do universo das ações de controle ambiental que estariam sujeitos essencialmente à verificação de padrões de qualidade. Da mesma maneira, uma indústria, por exemplo, produtora de eletrodomésticos, nada mais tranquilo em termos da lógica do licenciamento ambiental e da verificação da viabilidade ambiental, que se estabeleçam padrões de qualidade orientadores do desempenho desta empresa, desta atividade. Portanto, num conjunto de atividades potencialmente poluidoras, aquelas que estão ligadas apenas e tão somente ao lançamento de efluentes, resíduos, etc., sobre o meio, é relativamente razoável compreender que a viabilidade ambiental possa ser avaliada a partir da verificação do cumprimento dos padrões de qualidade. O mesmo não ocorre ou não podemos dizer ou fazer a mesma reflexão em relação àquelas outras três atividades, os nossos três outros exemplos. Quer dizer, nesse caso, o aspecto que definiria se a degradação ambiental é subjetiva, Nesse caso, o aspecto que definiria se a degradação ambiental verificada é significativa ou não está, sim, sujeita a um nível razoável de subjetividade. Naqueles casos, sobretudo, do loteamento, da indústria, enfim, os exemplos anteriores, talvez possa ter nos escapado algum elemento que nos oriente para a verificação ou a identificação de um potencial de significativa degradação. Nesse caso, por exemplo, nossa primeira figura, o distrito industrial em área de expansão urbana, a questão da significativa degradação ambiental é um tanto nebulosa. Talvez não seja muito tranquilo ou muito simples de antemão, antes da implantação do empreendimento, identificar que esta atividade estaria sujeita a uma significativa degradação ambiental. Seja como for, a imagem mostra que, de fato, não nos parece, pelo menos naquilo que é visível dentro da figura, que haja algum processo de significativa degradação associado à implantação dessa atividade, exceto talvez pelo aspecto mencionado anteriormente de indução do crescimento provocada pela implantação de um distrito industrial. Isso pode acontecer, é muito comum que atividades como essa deflagrem processos de intensificação da ocupação da região pela expectativa de empregos ou pela vinda de novas empresas, etc. Toda uma cadeia produtiva que se estabelece juntamente a um distrito como esse, que pode se estabelecer juntamente a um distrito como esse. No segundo caso, a ocupação urbana em área de manancial de abastecimento público também deve ser visto já com uma certa ressalva pelo potencial conflito intrínseco que temos, pelas informações que nos chegam ligadas a processos de urbanização, sobretudo num contexto como o brasileiro, não é muito razoável entender que haja uma convivência muito harmoniosa entre urbanização e manancial de abastecimento. Se um controle não for muito bem realizado e muito bem estabelecido, talvez nós possamos entender que é provável que esse manancial seja condenado na medida em que a ocupação urbana continue se desenvolvendo. E nesse terceiro caso, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma questão subjetiva em relação à presença da significativa degradação ambiental. A própria figura, basta olhar para a figura que nós conseguimos identificar um quadro de degradação absoluta do manancial causado por essa ocupação descontrolada e desregrada. Finalizando essa parte, vamos estabelecer a seguinte referência. O impacto significativo ele é associado ao potencial que determinada obra ou atividade tem de causar alterações. Claro, a sua significância depende de dois aspectos principais. As solicitações impostas ao meio, o nível de solicitações, o nível de pressão que aquela atividade vai estabelecer àquele compartimento ambiental, àquele local que pretende se instalar. Isso está associado, por exemplo, à perspectiva de uma sobrecarga sobre o sistema ambiental imposta pela introdução ou pela supressão de elementos ou pela emissão de matéria e energia nesse sistema, nesse compartimento ambiental. Então, o nível de solicitação, o nível de pressão, as características da atividade são fundamentais no sentido de
auxiliar a determinar a significância desses impactos. E um outro elemento fundamental é associado às características do meio, a vulnerabilidade que o meio apresenta em relação às possibilidades de implantação de atividades, a vulnerabilidade que o meio apresenta em relação as ações que serão exercidas pelas atividades antrópicas. Portanto, essa vulnerabilidade, quanto mais vulnerável o meio for, menos protegido ele está, portanto, há tendência ou há um potencial de que este impacto seja significativo pela sua importância relativa. Portanto, esses dois elementos devem ser combinados. O nível de solicitações impostas ao meio, isso está associado às características da atividade, e a vulnerabilidade ou as condições que o meio tem de receber esse impacto. Portanto, isso tudo vai determinar qual a resposta que o meio dará frente à instalação ou implantação de atividades.